E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para esse canal, espero muito que vocês gostem. Desde já, deixem o like, porque o tema de hoje está topíssimo. Acredito que muita gente vai se identificar com as coisas que eu vou falar e vão até, quem sabe, parar para refletir e pensar nas coisas que você devia ter feito sobre isso e não fez, ou que agora vai fazer. Então, hoje vamos falar sobre traumas da infância. Que tema, hein? Eu não sou psicóloga, nem sou estudante, nem psiquiatra, nem nada disso. Sou apenas uma pessoa que teve experiências, que teve traumas e estudei um pouquinho, né? Vou fazer esse vídeo pra vocês e vou falar um pouquinho aqui e creio que vocês vão gostar. Vamos pro vídeo que tem muita coisa legal pra sair daqui. Então, pra começar eu queria falar pra vocês que a mente de uma criança é como uma esponja. Acredito que vocês já viram crianças, seus sobrinhos, seus primos, elas têm facilidade de aprender e de imitar a gente. Se a gente faz uma coisa ou fala, elas fazem ou repetem a mesma coisa. E do mesmo jeito é com as situações que elas vivem, com as palavras que elas escutam, com as coisas que elas veem acontecer em suas casas, nas escolas. E por isso que eu vi isso e achei bem interessante. A mente de uma criança é como uma esponja, ela suga tudo. Então, cuidado o que você fala com suas crianças. Cuidado o que você faz na frente de suas crianças. Porque quando é criança é que está sendo formado o nosso caráter e a nossa mente está sendo programada. Eu, como muitas pessoas, tive meus traumas de quando criança, que hoje eu vejo que eu vivo um reflexo de muitos traumas que eu passei quando criança. Isso inclui abusos, assédio, a perca do meu pai, a perca de familiares. E isso me fez viver coisas horríveis, porque um trauma, ele leva à depressão, tá? E eu tive sim, acredito que depressão, não fui diagnosticada, pois eu nunca fui no psicólogo. E isso é um erro, tá? Se você vê que você tem traumas que estão levando você a uma ansiedade ou a uma depressão, procure ajuda, tá? Pois a gente não pode guardar doença. Dinheiro é bom e às vezes a gente nem consegue guardar quanto mais doença, então se cuide. Um trauma psicológico, um trauma físico também, ele pode sim levar à depressão, porque às vezes começa com um estresse pós-traumático, e eu tive isso na minha aula de saúde mental do técnico de enfermagem do curso. Um dia a gente fez um seminário e a gente ficou com alguns tópicos, e o meu tópico foi depressão. E eu tive que falar, e eu dei o meu exemplo, e falei um pouquinho da minha vida, da minha história, como foi, e a minha professora disse assim: então provavelmente você teve estresse pós-traumático, que já estava evoluindo para uma depressão. Então, né, cada um sabe o que passa. Não vou entrar em detalhes porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu posso trazer esse vídeo falando da minha história, da minha vida, outro dia, tá certo? Então, como eu falei, um trauma, ele pode levar a uma ansiedade, e dessa ansiedade, se a gente não for cuidando, se gera uma ansiedade crônica e daí vai para uma depressão, para muitos problemas psicológicos que só vai nos afundando cada vez mais. Então, uma dica que eu dou é: procure identificar os seus traumas, para que você possa tratar deles e se libertar, porque uma pessoa que vive de sofrimento por traumas passados é uma pessoa aprisionada. Eu acredito assim. Eu vou citar aqui alguns exemplos de comportamentos que hoje talvez você tenha porque já veio de um trauma sofrido, tá? Então, alguns deles são: sentir-se responsável pelos outros. Você já se sentiu responsável por todo mundo? Parece que todo mundo você tem que ser responsável, você tem que tomar a dor daquela pessoa. Sabe por que às vezes isso acontece? Porque às vezes você foi colocado no papel de cuidador ainda jovem. Às vezes você, quando criança ou quando jovem, precisou cuidar de alguém de alguma forma, sem capacidade, sem preparo, e você teve que se virar. E ali se gerou um trauma em você, às vezes é inconsciente, pois existem traumas inconscientes e conscientes, que são aqueles que a gente sabe, que a gente reconhece e conhece a raiz, né? E por isso que você hoje em dia é uma pessoa assim, que quer ser responsável, que se responsabiliza pelos outros, pelas coisas dos outros, sendo que não é de sua responsabilidade. Então, às vezes foi isso, foi que você teve que ser um cuidador, teve que se responsabilizar por alguém. Às vezes era um irmão que dependia de você, às vezes era o seu avô, a sua mãe ou o pai que era doente, ou alguma coisa, não sei. Mas são exemplos, né? Falta de afeto para com os outros. Às vezes isso pode ter sido gerado de um trauma vivido. E às vezes a gente é assim, só que pensa que nós somos super carinhosos. Só que na verdade a outra pessoa
não sente nenhum pingo de amor vindo da gente, de quem é assim no caso, né? Às vezes as pessoas precisam falar, olha, eu não tô sentindo amor vindo de você, afeto nenhum para comigo, isso tá me incomodando e tal, então eu não sei se já aconteceu com você, mas se já aconteceu, então procure investigar, vai lá no fundo, para saber o que é que tá acontecendo, se foi de um trauma, e trate, para que você possa viver em paz com os outros. E muitas outras coisas que acontecem, baixa autoestima, baixa confiança, pessoas que recusam elogios, às vezes recusam porque sofreram traumas que hoje fazem elas não querer receber elogios, às vezes porque sentem como se não merecessem, e às vezes isso veio porque quando era criança não recebia elogios, era uma pessoa maltratada, não se cuidava, e a mãe ou algum familiar ou algum amigo ia sempre dizendo, não, tu não é desarrumado, tu não sei o que, e hoje em dia aquela pessoa não quer receber elogios porque às vezes acha que não merece. E pessoas também que precisam explicar tudo, não sei se você é uma pessoa assim ou se já conviveu com alguém que precisa explicar tudo tem que estar explicando, e às vezes chega da agonia. Eu conheço pessoas assim, e às vezes dá agonia, porque às vezes é uma coisa que a gente pergunta, aí, por exemplo, Tu pegou isso aqui, não sei o quê, às vezes é uma besteira ali, peguei, por quê, não sei como é que você fala, uma explicação que não tem necessidade. E isso às vezes foi traumas vividos e que pode ter sido gerado por muita cobrança quando criança, né? Muita cobrança que teve, muitas pessoas que ficaram no pé daquela criança e tudo cobrava, tudo tava no pé, insistindo ali, querendo mais e tal, e às vezes é isso. E minha gente, não pense que é só nos dias de hoje que existe sofrimentos por traumas vividos, não. No tempo da Bíblia existiam personagens que a gente sabe que sofreram traumas e tiveram seus problemas devido a isso, né? Quando era criança ou até na fase adulta, pois também se geram traumas na fase adulta. E uma dessas pessoas foi Elias. Elias, ele ficou meio que esgotado mentalmente, porque ele ficou meio que com trauma da batalha que teve lá com Baal e aquela coisa toda. Ele venceu a batalha, mas depois ele foi pra caverna. Acho que foi pra caverna, se eu não me engano foi pra caverna. Ele foi pra lá e ele desejou a morte. Eu já vi também umas palavras falando sobre, umas pregações falando sobre Elias, que Elias foi uma possível pessoa que teve depressão e transtorno bipolar, porque ele um dia pediu a morte e no outro ele já falou uma coisa ao contrário. Eu não vou entrar em detalhes para não errar alguma coisa, mas foi mais ou menos isso. Pesquisem aí e ouçam a história de Elias, que é top. Ele foi uma pessoa que ele teve uma possível depressão, e ele ficou tipo traumatizado da guerra, que ele teve que vencer. Foi mais ou menos isso. Então, não se culpe, não se aprisione ainda mais, porque às vezes a gente vê que tá fazendo alguma coisa de errado ou não tá conseguindo fazer alguma coisa que quer fazer e não sabe o que é. Ou se sabe que são os traumas, fica se culpando. Mas por que eu ainda penso nisso? Mas por quê? Não sei o quê. Não se culpe. No seu tempo, vá se tratando, procure ajuda, né? Que uma das coisas que eu vou falar aqui é como curar os traumas. Não sou nenhuma profissional, como eu já disse, né? Mas o que eu tô falando aqui pra vocês são coisas que eu peguei na internet, coisas que eu estudei quando fui curso técnico, a gente estudou um cursinho assim de saúde mental, e é coisas que todo mundo sabe, gente, não precisa ser profissional pra saber como curar um trauma, uma depressão. Procure ajuda, tá? Procure ajuda, um psicólogo, uma pessoa que é capacitada para esse tipo de coisa. E também você mesmo pode fazer o quê? Procurar identificar a raiz desse trauma, ok? O meu exemplo, né? Eu tive depressão, como eu já falei, não fui diagnosticada, mas eu sei que tive, porque eu tive todos os sintomas de uma depressão. E eu vim descobrir depois de mais de 10 anos que eu tinha depressão e o motivo da minha depressão. Eu vim descobrir depois desse tempo todo, porque eu simplesmente fui vivendo, empurrando com a barriga, que nem diz o ditado, e nunca procurei investigar o porquê de eu estar com um comportamento errado que eu não gostava. E às vezes o erro da gente é isso, a gente vai deixando as coisas acontecerem da forma que a gente não quer, não vai procurar saber o que foi que aconteceu, e depois quando vê, ó, o problema tá uma bolinha de neve, quando vê já tá fora do nosso controle. Então procure ajuda enquanto tem solução, tá? Um dos meus traumas, como eu falei, foi a morte do meu pai. Eu fiquei, tipo, traumatizadíssima com aquilo. E teve todo um reflexo em mim depois que eu fui crescendo, me tornando adulta e tudo mais. E eu descobri, eu comecei a pensar, eu digo, não, alguma coisa aconteceu, tem que ter uma raiz, esse meu comportamento tem que ter uma coisinha assim, que foi dali que começou. E eu identifiquei que foi da morte do meu pai.
da morte do meu pai em diante, tudo mudou e começou a acontecer as coisas e tal, e eu percebi os sintomas e tal. Então é isso, esse é o primeiro passo, é você reconhecer. Porque tem gente que não quer aceitar, eu conheço pessoas que têm ansiedade e eu não tenho essas coisas, não sei o que, mas enfim, reconhece e depois, quando reconhecer, procure identificar o que é, ok? Uma coisa que ajuda é falar sobre. Fale, converse com seus amigos, com alguém de confiança que você pode conversar, desabafar, tá? Isso ajuda muito também. E uma coisa também que vai ajudar é assumir o passado. A gente não pode mudar o que aconteceu, minha gente, infelizmente. E a gente tem só que simplesmente aceitar que aconteceu e, o mais importante, se centralizar no futuro. Assuma o passado, beleza, aconteceu, foi terrível, mas eu tenho um futuro, uma história para escrever, ok? Uma coisa boa também é busque ver o lado bom das coisas. Isso vai ajudar muito. E ter um coração que perdoa. Se foi um trauma gerado por alguma coisa que você passou com alguém, que alguém te machucou, te feriu, perdoe. Isso vai ajudar bastante também, tá? Às vezes é só isso que você tá precisando para esse trauma ser libertado de você. E uma pergunta que eu achei bem importante que eu vi foi, uma delas era se um trauma pode levar à depressão, e pode sim. E o outro era se um trauma vivido pode fazer a depressão voltar. Se era uma pessoa que já teve depressão e depois se curou e depois sofreu um trauma e aquele trauma pode fazer aquela depressão voltar. E a resposta é sim, porque depressão não é uma coisa que nem catapora, você vai ter uma vez e nunca mais vai ter, tá? É um problema que geralmente se dá por experiências vividas, por coisas que você vive, tá? Então, pode sim voltar. E agora eu quero saber de vocês, minha gente. Eu quero que vocês comentem aqui frases ouvidas ou traumas vividos que vocês ainda hoje lembram e dói. Ou então, se você viveu e você hoje em dia lembra, mas tá de boa, comenta aqui também que eu quero saber. E eu vou deixar uma pergunta aqui também para vocês responderem. Se na escola a gente tem a disciplina Educação Física, que o foco é cuidar da saúde física, por que não temos uma matéria voltada para a saúde mental, que é uma coisa tão excepcional na vida e principalmente nos dias de hoje? Eu achei bem interessante essa pergunta. E eu vou deixar aqui para vocês dizer o que vocês acham dessa pergunta e dar a opinião de vocês sobre isso. Então, minha gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desde já eu peço que, por favor, não se esqueçam de curtir. Se inscreve se você é novo por aqui. Comenta se você gostou. Comenta os seus traumas. Comenta ideias de vídeos pra mim. Participa comigo, tá? E não esquece de compartilhar com os amigos se você achou muito legal e interessante esse vídeo, tá? Sei que preciso melhorar em algumas coisas ainda, principalmente na frequência. Vou tentar postar mais vídeos, pelo menos no mínimo dois vídeos por semana, para estar aqui com vocês, porque eu só quero crescer cada vez mais por aqui e conto com vocês. Me sigam lá no Instagram também, estou todos os dias aparecendo lá nos stories. A blogueirinha, eu sempre apareço, tá? Então é isso, fiquem com Deus, um cheiro no coração e até a próxima.